Olha, hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2020, eu vi uma notícia alvissareira no meio de um monte de notícia ruim sobre a Covid-19, né? A doença transmitida pelo coronavírus. Pois é, a notícia não é a descoberta de uma vacina, de um remédio eficiente, ao contrário. Isso continua no passo que tem que ser da ciência, que é um passo lento. É a notícia de que os números do Brasil são menores do que aqueles verificados. Na China e na Itália, principalmente, onde a pandemia atuou de forma mais violenta. Agora, isso tudo, a confirmação dessa boa notícia, só ocorrerá ao longo desta semana, porque todos os especialistas, todos os infectologistas chegaram à conclusão de que esta semana é crucial para que o contágio não seja mais rápido do que se espera. Há uma diferença muito grande. A Itália é um país desenvolvido e justamente na região norte, que é a parte mais rica da Itália, que está havendo até agora, Bérgamo e Milão principalmente, a pior tragédia provocada por esse vírus, né? Pois hoje amanheceu o dia com um belo sol, mas uma notícia terrível. E o governo Bolsonaro mandou uma medida provisória para o Congresso, autorizando que, o empregador pode manter 4 meses o trabalhador em casa sem trabalhar e sem receber salário. Bom, depois que isso provocou uma grande reação crítica nas redes sociais, principalmente no Twitter, o próprio Bolsonaro correu para o Twitter para dizer que ele vetou essa parte e que vai ter algum salário. Bom, algum salário é sempre uma boa coisa, mas não resolve dois desses problemas sérios, né? O primeiro problema é que o trabalhador não tem uma poupança que lhe garanta ficar 4 meses em casa esperando voltar ao emprego. Outra coisa importante é que isso não está explícito na medida provisória, né? Que ele voltará ao emprego, que o empregador será obrigado a tê-lo de volta. Não, a expectativa é que vai aumentar muito o desemprego e ele corre o risco de acrescentar aos milhões previstos para isso. Pra você ter uma ideia, ontem o presidente daquela... como é que é? LG? Como é que é? Aquela companhia de investimentos, né? XP Investimento, desculpe aqui a vacilada. Numa live com empresários e outros companheiros, previu um aumento do desemprego no Brasil até o fim da crise da doença, para 40 milhões. Hoje são 12, então é um aumento violentíssimo. Outra previsão terrível é do grande médico, do grande cirurgião, Miguel Sroujes, lá do Hospital Sírio-Libanês, da Universidade de São Paulo. Ele disse que, infelizmente, vamos ver uma cena trágica às portas dos hospitais brasileiros com doentes terminais da doença, né, da Covid-19, morrendo nas portas dos hospitais. A correção que o Bolsonaro pretendeu fazer ao recuar no caso dos salários, ela também é falha num ponto. Como sempre acontece, e em tragédias menores do que essa, sempre se exige mais sacrifício do trabalhador comum, do cidadão pobre, do pequeno empresário. Há também até dos grandes empresários, ou seja, de quem produz e trabalha para produzir ou em serviços e bens, né? Pois é, os maganões do serviço público, que eu passei a se chamar de serviço do público. Por quê? Porque, na verdade, não são servidores, são servidores do público, não são servidores públicos. Aqueles que se servem do público para viver bem, não que servem o público. Esses servidores
tem todos os privilégios, todas as garantias, as aposentadorias dele, apesar de ter havido uma reforma da Previdência muito comemorada, continuam exageradas em relação àqueles que se aposentam no sistema normal, seja no volume do dinheiro que recebem, seja no fato de poderem acumular várias aposentadorias, né? Então, eles continuam sem sacrifício nenhum. O Rodrigo Maia, por exemplo, aplaudiu a questão do salário e tal, esqueceu de dizer o seguinte: eu vou batalhar, pelo menos batalhar, né, para que os nossos salários de deputados sejam reduzidos pela metade até passar a crise. Depois de passar a crise, conversamos. Mas sabe por que isso não acontece? Porque eles sabem que eles são perfeitamente inúteis, que eles não valem esse dinheiro que eles cobram, esses marajás, como chamavam o Fernando Collor e os seus seguidores, né? E então, o que nós vamos ficar sabendo é que os 4 meses que eles ficaram parados seriam normais e sem grande alteração, de vez que eles ficam parados sempre, né? Que nem sempre trabalham como deveria. Por exemplo, os deputados trabalham de terça a quinta. Esse ano é um ano de eleição, estão querendo adiar, mas isso é outra conversa. Só tem, não tem, acho que no máximo na quarta-feira e olhe lá, né? Então, a verdade é que, mais uma vez, a nova política pregada pelo Bolsonaro se confunde com a velha e os servidores do público continuam tendo seus privilégios. Olha, uma pessoa informada me contou que os desembargadores ganham R$38 mil por mês, que é o salário máximo, né? O salário pago aos ministros do Supremo. Ninguém, nem o presidente da República, pode ganhar mais do que isso. No entanto, em vários estados, para não dizer em todos, ganham mais de 100 mil, porque tem direito a um monte de privilégio. Auxílio moradia, auxílio paletó, né? Os ministros do Supremo têm até os capinhas, aqueles que empurram a cadeira para eles se sentarem. Quer dizer, é um sistema nobiliárquico, né? Um sistema de nobreza numa república que tinha que ser igualitária e não é. Então, eu quero lamentar profundamente que no momento em que se exige uma grande luta, um grande sacrifício do povo e dos agentes de produção, né, os funcionários públicos de alto escalão, normalmente políticos, ou parentes, ou apaniguados de políticos, continuam a tripa forra, sem ter que dar nenhuma contribuição para o esforço comum contra o contágio dessa doença terrível. Aliás, o ministro Marco Aurélio Mello, pela segunda vez, vai merecer um elogio meu, quando impediu que o governo economizasse em salários família no Nordeste. O salário família é uma renda que foi incorporada à camada mais pobre da população do Brasil. E não me venham com essa história de que há fraude lá, há fraude na Previdência Social, há fraude em todo canto. Combate-se a fraude. Agora, combater a fraude, reduzindo o dinheiro R$200 por mês. Alguém vive mesmo, de verdade, com R$200 por mês? O ministro Marco Aurélio está certo. Outra questão que eu vou discutir com você, sem perder a calma, sem ter nenhuma excitação, é que hoje está assegurado que existe uma guerra da humanidade contra um vírus. Todos os continentes foram atingidos. A essas alturas, não adianta ficar discutindo se a China é culpada, se a China não é culpada, o que fazer. Agora, o que tem que... Não adianta nem mesmo reclamar que o Jamil Chad fez uma boa reportagem lá em Genebra, né, mostrando como a Organização Mundial da Saúde insistiu tanto para combater esse vírus aí, e aí acharam muito caro, não quiseram gastar R$2 bilhões, agora estamos todos gastando trilhões. É a humanidade inteira contra o vídeo, né? Hoje cedo a Isabel me chamou a atenção para o fato de que palestinos e israelenses
estão se dando as mãos no combate ao coronavírus. O doutor José Pedro, grande cirurgião do coração, que mora nos Estados Unidos, me passou um WhatsApp contando que o Trump prometeu nos Estados Unidos ajudar norte-coreanos e os seus maiores inimigos, né? Os iranianos. Hoje, logo cedo, quando eu fui fazer o comentário para Eldorado, eu me referi às providências tomadas na Itália, na Espanha, na Alemanha. Todo mundo. O meu amigo Astia Basílio, que mora na Rússia, me falou que é uma tremenda de uma fake news dizer que não há na Rússia essa doença terrível. Há sim. E está sendo combatida, segundo ele. Pois é. Aí fica o Bolsonaro na sua arenga particular contra os governadores, né? Os governadores é que serão responsabilizados pelo desemprego que vier. Não. Está enganado, doutor. Essa conta vai ser cobrada na sua reeleição. Posso estar enganado, mas acho que ele está contando com uma coisa que não vai acontecer. Não vão culpar governador nenhum, vão culpar os governadores e ele. Então ele não vai ter vantagem nenhuma nessa, né? Bom, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.